Duas ou mais culturas se encontrando: América do Sul, América do Norte, Europa, África, através de filmes, através de desenhos, através de música, através de produções culturais das mais diversas, inclusive através da economia e da política. Esse processo tem a ver com o conceito de aculturação, que pode ser bom, pode ser ruim. Isso é o que veremos com mais detalhes nesta aula. Aculturação, vamos lá estudar? Tá aí mais uma aula para você, a Sociologia. Vamos falar hoje de aculturação, é o tema desta aula. Aí você já vê na tela a definição: a perda ou modificação de uma cultura, intitulamos aculturação. A imposição da cultura europeia e dos valores capitalistas gera um processo de aculturação de nossos nativos. Então, quando falamos em aculturação, estamos falando do encontro entre culturas. Um encontro que pode ser de uma maneira livre ou de uma maneira forçada, como aconteceu na maioria dos casos, desse encontro da cultura europeia, do chamado homem branco, com os indígenas, quando, por exemplo, os portugueses invadem o Brasil e o contato não é nada amistoso. Importante ressaltar que, na maior parte das vezes, o processo de aculturação é marcado pela resistência daqueles que são submetidos a uma nova e diferente cultura. Na medida em que a cultura é um fenômeno que caracteriza determinada sociedade devido a costumes, conhecimentos, leis, crenças, moral e comportamento, artes, símbolos e hábitos que essa própria cultura carrega. Então, num confronto com a outra cultura que tenta modificar isso, certamente isso não será tão pacífico, tão harmonioso. De maneira que o processo de aculturação também gera essa relação de perdas e ganhos culturais. Por um lado, a proliferação das informações através das televisões, da evolução acelerada da informática e da informatização e do crescimento assustador da robótica tem transformado radicalmente nossas vidas. Por outro lado, os hábitos tornaram-se menos duradouros com as transformações, tornando-se mais abruptas e a solidariedade menos consistente. Isso aí é um fenômeno de uma sociedade globalizada, onde por vários meios, por vários mecanismos se tenta um processo de imposição cultural. Ou seja, no mundo atual, embora haja ainda guerras espalhadas pelo planeta, as imposições culturais ocorrem de modo mais sutil, pelo cinema, pela música, pela imprensa e pelo poder do capital. Os Estados Unidos conseguiram tornar o American Way of Life popular em diversos países. A própria globalização, ao admitir as fronteiras culturais por meio das facilidades de acesso à informação, possibilita cada vez mais intercâmbios entre povos distantes, gerando uma forma de padronização cultural. Então, de maneira sutil, pela própria globalização, nós temos aí o acontecimento da aculturação, que não necessariamente se faz de maneira agradável a todos os povos e culturas. Aí uma cena de aculturação, nesse momento a gente está falando aqui do sincretismo religioso, e do próprio processo de imposição cultural. Ou seja, a cena à esquerda, para trazer aí uma cena histórica, da tentativa da evangelização dos índios. E na figura ao lado direito, uma mistura mais de processos religiosos, ou seja, o processo de interação entre duas ou mais culturas pode ser natural ou impositivo. Quando não há opção de escolha pela sociedade que está tendo a sua cultura subjugada. Assim, a aculturação ocorre por coerção, ou seja, por exemplo, aí o batismo cristão dos jesuítas sobre os índios brasileiros pode ser enquadrado dessa forma, já que a cultura católica foi imposta pelos portugueses aos nativos. Então, são uma forma de aculturação de maneira que acontece de forma coercitiva, ou seja, não é livre, ela é forçada. E até hoje, pelo mundo afora, acontecem esses tipos de imposição cultural aí, nesse processo de aculturação. Aí você vê cenas de heróis
desenhos da Marvel, filmes, enfim, e até aí o Jaspion. Mas ali nos anos 80, anos 90, né, uma coisa interessante são outras formas sutis de aculturação aí se fazer presente. Quem hoje em dia na sociedade não assiste, por exemplo, as séries americanas, filmes de Hollywood, que jovem não aspira a ter uma aparência de uma atriz americana, de um ator, ou não imagina ser um super-herói da Marvel, né? De forma que vivemos cada vez mais no que apelidam hoje muitos autores de aldeia global, né? Porque globalizar define-se como o ato de tornar global, ou seja, universal, e deste modo a cultura de uma parte está a espalhar-se pelo todo, espalha-se inclusive através de produções culturais, como filmes, como desenhos, algo que é impulsionado inclusive pela era digital, pela presença das novas tecnologias no nosso cotidiano da generalidade das pessoas dos países desenvolvidos. Tenta-se dessa forma, inclusive, uma tendência de padronização de comportamentos e modos de pensar, que quando você assiste um filme, assiste um desenho, assiste um produto que vem de fora, obviamente ele vem tentando impor de maneira sutil, direta ou não, alguns valores daquela outra cultura. Essa tendência então para a padronização de comportamento e modo de pensar com base numa cultura dominante, geralmente a norte-americana, coloca por vezes em segundo plano os valores e costumes locais. A adaptação, por exemplo, a uma linguagem, né, na forma norte-americana, através de estabelecimentos comerciais, através da escrita e na maneira de falar na linguagem, também demonstra um processo de aculturação. Ou seja, através da própria globalização, a aculturação pode levar a uma tendência de desvalorização daquilo que é original, daquilo que é nacional. Mas importa o que? Importa não nos deixarmos cativar em demasia. Não é que você não deva absorver uma cultura exterior. Nós não devemos nos deixar cativar em demasia pelo que é exterior e esquecemos assim as características identitárias da nossa própria região, do nosso próprio país. Tem que saber dosar esse encontro cultural. Agora vamos aí finalizando esse tema da aculturação. Finalizando então aí o assunto sobre a aculturação. A aculturação ela é o conjunto de mudanças existentes a partir do contato e interação entre duas ou mais culturas. Esse processo de interação, mais uma vez reforçando, pode ser natural ou impositivo. O processo de interação entre duas ou mais culturas pode ser natural ou impositivo. A maneira como o processo de aculturação ocorre marca também e inclusive relações de poder e dominação entre as sociedades envolvidas. A aculturação ela pode ocorrer de forma pacífica, garantindo que as culturas possam coexistir, ou pode acontecer de forma violenta e impositiva, fazendo com que ocorra, por exemplo, o desaparecimento de uma ou mais culturas. Então, finalizando esta aula, deixo aí duas sugestões para aprofundamento de estudo: o filme Guerra de Canudos, toda a relação com o conceito de aculturação, e também a leitura do livro Cidadania Cultural, Direito à Cultura, de Marilena Chauí. Duas boas fontes aí de estudo para que você aprofunde esse tema tão importante que é a aculturação. Ficamos por aqui então. Canal Pensa aí. Essa foi mais uma aula para você.